E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Encerramos o nosso mês de fevereiro, das nossas videoaulas, e iremos agora iniciar também um novo conteúdo, né? Junto com o novo mês, um novo conteúdo. Nós vínhamos falando até então de potenciação, encerramos com notação científica e iremos hoje começar a abordar o assunto de radiciação, inicialmente relembrando como se calcula uma raiz quadrada de um número real, tá bom? Primeiro a gente tem que entender o que é radiciação, de onde ela surgiu, né? Como ela se evoluiu. A gente tem que entender que todas as operações matemáticas elas foram evoluindo a partir da outra, de modo que a primeira que a gente conhece é a adição, tá? Que a gente tem a ideia de somar quantidades, 2 mais 3 é 5. A gente tem a subtração, que nos dá a ideia de diminuir quantidades, 10 menos 4 igual a 6, por exemplo. A gente tem a multiplicação, que é a sucessiva soma de valores. 3 vezes 4 dá 12, um produto. Temos a divisão, e estudamos a potenciação, tá? Por exemplo. E é introduzido para a gente o conceito de radiciação, lembrando que vocês já estudaram isso em anos anteriores, então no primeiro momento a gente vai só relembrar algumas coisas, tá? Geralmente a radiciação, ela vem de início com a pergunta: encontre a raiz quadrada de... Aí você, beleza, raiz quadrada, né? Então a gente vai procurar a raiz de uma árvore que seja quadrada. Aí você vai lá na internet, internet tem de tudo, você encontra uma foto dessa e pronto, show de bola. Encontrei a raiz quadrada. Se for só isso, né? Show, joinha. Mas não é, galera, tá? Como é que a gente realmente encontra a raiz quadrada? Quando a gente fala de raiz quadrada, quando a gente fala de raiz cúbica, quando a gente fala de raiz qualquer, a gente está se referindo a uma operação matemática que utiliza esse símbolo para representar a sua existência, tá? Toda operação matemática ela tem uma simbologia. A simbologia da radiciação é essa raiz aí, tá? Nomenclatura interessante que a gente tem que entender. Primeira, eu tenho dois valores em uma raiz. Eu tenho um valor que está do lado de fora da raiz, na parte de cima, e a gente tem um valor que está dentro da raiz. Esse valorzinho de fora a gente dá o nome a ele de índice. E o valor dentro da raiz recebe o nome de radicando. Tá? Então aqui um exemplo bem claro aqui. Ó. Raiz cúbica de 64 igual a 4. Essa raiz cúbica de 64 recebe o nome de radical. Tá? Então, todo ele é o radical. Todos esses valores aqui. 3 é o índice desse radical, como a gente já tinha representado aqui. 64 é o radicando e 4 é a raiz. E como é que a gente lê isso? Raiz cúbica de 64. Temos outro exemplo aí. Quem é o nosso radical? Todo esse rapaz simpático aqui. Onde 5 é o índice, menos 243 é o radicando e menos 3 é a raiz. Então a gente lê raiz quinta de menos 243. Aí você me pergunta, Laércio, por que eu estou lendo raiz quinta? Que lembra de 5, né? E aqui eu não estou lendo raiz terça ou terceira. Né? Porque é interessante o seguinte, quando eu tenho o índice 2, a gente costuma chamar de raiz quadrada. Quando a gente tem o índice 3, a gente costuma chamar de raiz cúbica. E de onde sai isso, né? Quando eu tenho uma figura formada por duas dimensões iguais, a gente tem um quadrado. Tem a ver com a geometria, tá? Três dimensões iguais, a gente tem o cubo, mas aí não convém a gente agora. Quando a gente tiver a raiz de índice 2, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Nós iremos olhar se esse radicando tem expoente, caso ele tenha, ele vira numerador e o índice vira denominador. Então observe o exemplo, raiz de 64, esse 2 vem para cá, para a parte de baixo da fração, e o expoente, que no caso é 1, vem para cima.
Raiz quadrada de 77 é a mesma coisa. 77 elevado a 1 meio. Aqui, 7. Olha só, 3 vem para o numerador e o índice vem para o denominador. Aqui são representações diferentes da mesma coisa, tá? É só uma maneira diferente de você representar. Observações importantes. A gente pode omitir o índice 2 da raiz quadrada. Então, é muito incomum a gente apresentar o índice 2 quando a raiz tem índice 2, que é a raiz quadrada, tá? Sendo n número natural maior ou igual a 2, a gente tem que raiz zero de índice n é zero. Isso quer dizer o quê? Ó? Que quando eu tenho a raiz de zero, não importa o índice, raiz décima de zero é zero. Se eu tiver raiz 125 de zero, zero, tá bom? E a gente estava chamando até então tudo isso aqui de radical. Mas radical também é o nome só do símbolo, tá? E para calcular uma raiz quadrada, como é que a gente faz? A gente vai ter que usar a fatoração em termos primos em ordem crescente, do menor para o maior. A gente vai realizar a fatoração até que a gente tenha como valor final o número 1. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver alguns exemplos, né? Então, item A, raiz de 81. Então, a gente tem aqui 81. O primeiro valor que a gente poderia tentar dividir, fator primo, é o 2, tá? 81 por 2 não dá porque 81 não é par. Então vamos por 3. 81 por 3 dá 27. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3 dá 1. Beleza? Tranquilo demais, né? Aí agora vamos para todo o segredo da história. Qual o índice que a gente tem aqui? Ah, professor, tem nenhum não. Se não tem um, a gente subentende que é um 2. Então, eu vou agrupar números iguais em grupos de 2. Vou pegar cada grupo e vou escrever o número que compõe o grupo. E vou multiplicar eles. 3 vezes 3 igual a 9. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Item B. Raiz quadrada de 144. Então, a gente vai fazer 144 por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. 9 por 3, 3. E 3 por 3, 1. A gente vai agrupar em grupos de 2 de novo, porque é raiz quadrada. Escreve o número que compõe os grupos. A gente vai ter 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então a raiz quadrada de 144 é 12. Item C. Raiz quadrada de 225. Então você vai para os números primos de novo. 70 por 2 não dá porque ele não é par. Então vai por 3. 225 por 3 dá 75. 75 por 3 dá 25. 25 por 5, 5. E 5 por 5, 1. Como é raiz quadrada, você vai agrupar em grupos de 2. A gente vai ter 3 e 5. 3 vezes 5 resulta em 15. Por fim, nosso item D, raiz quadrada de 400. A gente faz aqui 400 por 2 dá 200, por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5, 5, 1. Agrupa em grupos de 2. A gente vai ter 2, 2 e 5. Multiplicando eles, 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20.
quadrado de 400 é 20, tá bom? Certo, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar à vontade para lançar a pergunta lá no WhatsApp e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!